Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste precioso dia, 1º de novembro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9h25, compartilhar convosco mais uma narrativa da santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus, patenteada no livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versos 1 ao 10, respectivamente. Bem como, nesta valiosa oportunidade, eu quero agradecer a vós, mais um inscrito no canal Vinde às Águas. Mais uma preciosa inscrição. Que Deus os abençoe muito. Eu recebo mais uma inscrição no nome do Senhor Jesus e tributo a Ele todo louvor e glória ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Passo a leitura então do livro do profeta Isaías, capítulo 6, cujo título é Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Essa linda passagem bíblica, meus prezados ouvintes, minhas honrosas ouvintes, patenteada aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nos testifica quanto o chamamento do profeta Isaías, né? O seu chamado, como ele foi consagrado para profeta. E o profeta Isaías, ele teve uma visão do Senhor Deus. Ele viu o Senhor Deus em sua glória.
E depois ele foi purificado, consagrado nessa purificação, né? Foi vocacionado ali, comissionado, recebeu o chamamento dele para ser profeta, contudo com uma chamada específica de Deus, né? Ele iria pregar, anunciar a palavra do Senhor ao povo de Deus, que era um povo espiritualmente cego, surdo e insensível à voz do Senhor Deus. O povo tinha por prazer se rebelar. Então, o profeta seria usado para pregar uma mensagem dura. Então, ele já tinha essa natureza para se rebelar, para endurecer o coração. Então, com essa mensagem do profeta Isaías, a partir de então, depois do chamamento dele, ele iria se pregar uma palavra mais dura, não é? E o povo iria permanecer espiritualmente cego, surdo e insensível à voz do Senhor Deus, insensível a toda profecia e revelação que o profeta Isaías fosse entregar a eles. Eles iriam ficar insensíveis à palavra profetizada. Até o tempo determinado pelo Senhor Deus, que faz todas as coisas, que estabelece todas as coisas. E vemos aqui no versículo 1 do capítulo 6, quando relata: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Tudo tem seu tempo determinado. No rei da morte, no tempo que o rei Uzias morreu, Isaías estava subordinado a esse rei. Então, o tempo determinado do Senhor, que fez, que forma, estabelece tudo para o seu propósito, foi que Isaías recebeu a mensagem e teve essa visão. Ele viu o Senhor na glória, sentado sobre um alto e sublime trono. Que maravilha, que privilégio. Ele teve essa visão. Contemplou o Senhor Deus na sua glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo. Glórias a Deus. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Que visão maravilhosa, gloriosa que o profeta teve. Ele viu o Senhor em toda a sua majestade e poder. Ele viu o glorioso Deus assentado no seu trono sublime, que nos remete que é um trono celestial acima de todos os tronos terrestres. Existe um Deus que está sentado num alto e sublime trono. No versículo 3, relata: e clamavam uns para os outros, dizendo, os serafins estavam clamando, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Serafins, os anjos, eles engrandecem ao Senhor Deus. Eles glorificam e adoram o Senhor Deus nos altos. Então, por consequência, a terra deve louvar, adorar e enaltecer o Santo Deus, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis. Toda a terra está cheia da sua glória. E a igreja do Senhor Deus aqui na terra, que proclama a glória do Senhor dia e noite, reunida, quer sozinha, dispersa em algum lugar, mas unida
uma ou duas pessoas unidas em oração, glorificando a Deus, proclamando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Glorifica o nome do Senhor Deus, os que adoram em espírito e em verdade, os que glorificam de coração o nome dEle, que honram o nome dEle, que tributam louvores, honras e glórias somente a Ele, em todo canto da terra, em todo canto, em todos os lugares, testifica essa palavra. Toda a terra está cheia da sua glória. Onde quer que haja um homem, uma mulher, uma criança, perfeito louvor, glorificando o nome do Senhor, testifica, patenteia-se o que está aqui no versículo 3. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvores e glórias ao Senhor, Rei da terra, de toda a terra, Senhor dos exércitos, justo juiz. Aquele que é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. E no versículo 4, fala: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que poder, não é? Que poder. Essa voz que retumbava, né? Clamando, que poder. Os umbrais se moveram das portas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que poder. Esse poder advindo na terra, ele advém através da igreja do Senhor Jesus, que clama noite e dia, que glorifica o nome do Senhor, que faz a última oração da palavra do Senhor. Ora bem, Senhor Jesus. Um canto no meio do povo de Deus, os cânticos, os hinos entoados ao Senhor Deus. Os umbrais das portas se movem e as portas são abertas. Todas as portas são abertas. Portas do cárcere são abertas. A glória do Senhor preenche toda a terra, como Paulo e Silas louvavam na prisão, e as cadeias, as portas dos cárceres foram abertas enquanto eles louvavam. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Há um louvor, há um clamor em espírito e em verdade. Nesta adoração, os umbrais das portas tremem e caem. Resposta a essa adoração devida ao Senhor dos exércitos, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Glória seja dada ao seu nome para sempre. E Isaías, o profeta, quando viu esse poderio, o clamor de serafins, toda a santidade do Senhor Deus, diante dessa visão gloriosa, maravilhosa, ele disse: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele caiu em si, o mortal, o homem finito, o ser humano, vendo a glória do Senhor, a sua santidade, o teu poder. Anjos e serafins clamando a santidade do Senhor, adorando Ele. O ambiente espiritual, o homem que é mortal, cai, não consegue diante de tanta glória, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente. E os olhos dele foram abertos, ele viu, contemplou o Senhor na glória e todo o seu poder e a sua majestade, dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque
que eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante da face de Deus, todos nós somos pó, não somos nada. O pecador fica diante dessa santidade. Quem somos nós? Como o Senhor fala na palavra, quem é o homem para que o Senhor o visite? Mas o Senhor aqui levou o profeta Isaías perante ele, abriu os olhos dele e mostrou no mundo espiritual quem é o Rei, quem é o Senhor dos Exércitos, a santidade dele, a majestade e o poder dele. Lábios impuros, ele confessou aquilo que ele era. Ele tinha lábios impuros. Ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Não é um povo que tinha palavras torpes na boca. Não poderia, assim, ele estar naquele lugar vendo como que ele iria, né, glorificar a Deus com os lábios impuros. Muitas vezes, algumas pessoas têm isso. Elas acham que nós podemos cantar hinos, tocar instrumentos, até que o Senhor tem misericórdia quando confessamos que temos lábios impuros, que pecamos, que falamos palavras o dia inteiro frívolas, impuras, palavras incoerentes, palavras assim, ociosas, palavras assim, ficamos numa roda de escarnecedores comentando alguma coisa. Ouvimos aquelas piadas, aquelas coisas que são proferidas em algumas mídias, né, algumas novelas, e confessamos aquilo e repetimos essas palavras impuras. Habitamos no meio de um povo impuro, de impuros lábios. A nossa cultura um pouco, as pessoas tendem mais para ouvir aquilo que é mal, gosta de chocarris, gosta de escarnecedores, toda palavra frívola, não é, de insensatos, a tendência nossa é gostar, dar risada, não é? Tem uns ainda que até escarnecem, fazem memes, muitas piadas com homens de Deus, com a palavra de Deus, colocam o nome do Senhor em vão, não é? E tornam os lábios impuros, porque Deus é santo, Deus é santo, Ele não se agrada disso. Palavras impuras, lábios impuros. Eu repeti aquilo que eu recebi de mensagem, eu estou falando. Os lábios estão impuros. Meu olho está cego, estou cego espiritualmente, porque eu estou retendo essa palavra. Eu estou no meio dessas pessoas falando. Tenho o prazer de estar nessa roda com pessoas de impuros lábios, que falam palavras de baixo calão, né? Palavras impróprias, não é? Insultos, injúrias, impuro, a boca está suja. E não é sabão que lava, somente o sangue do Senhor Jesus. E quando confessarmos nossos pecados perante Ele, porque a boca só fala que o coração está cheio, é guardar o nosso coração. Se o coração está cheio disso, eu habito no meio de pessoas de impuros lábios, né? Nessa roda de escarnecedor eu tenho prazer no meu serviço, faculdade dou risada, fico tripudiando, não é? Desses que zombam do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Alguns que colocam no seu WhatsApp, colocam homens de Deus pregando a palavra e a expressão glórias a Deus, que é para glorificar o nome do Senhor, eles usam essa expressão para escarnecer e falam o nome do Senhor em vão, não é? Até a saudação deles de Deus é com escarnecimento. Até escarnecem, pô, servo do Senhor, servinho, estão escarnecendo o nome do Senhor. Pessoas de lábios impuros, tem a malícia no coração, tem um engano no coração, estão falando palavras torpes. Não adora o seu espírito em verdade.
não atento para a santidade do Senhor Deus, que Deus é santo. E alguns lá que faz uso de álcool e bebida, coloca o terno e cantam louvores para o Senhor Deus na casa dele. Escova o dente. Só tomei esse copo. Escova os dentes e vão para a casa do Senhor e coloca a flauta na boca. Dá um instrumento de sopro, pega um instrumento de corda, um órgão, um violino, lábios impuros. Não podemos tocar se fizermos uso de bebida, de álcool. Lábios impuros, Deus é santo. O instrumento que eu estou na casa do Senhor, eu não posso tocar numa festa mundana, onde que naquele palco eu estou com músicas do mundo, não é? Eu vou levar esse instrumento que foi consagrado. De onde veio? Foi feita uma oração por instrumento, é para se usar só na casa do Senhor. Eu vou tocar naquele lugar o instrumento que está consagrado para a casa do Senhor. E nessa festa eu vou fazer uso de bebidas batizadas com sangue, como alguns fazem, bebidas fortes e dão. E a minha boca vai fazer uso dessa bebida. Deus é santo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os lábios têm que estar puros. Ainda que eu more no meio de um povo de impuros lábios, reconhecer, cair nos pés do Senhor Jesus. Clamar a Deus a misericórdia, purifica-me. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu a pequenez, o pecado dele. Não é? Que os lábios estavam sujos, não poderia. Estava diante do Santo Senhor, Senhor dos Exércitos, o Rei de toda a terra. Senhor dos Exércitos, Senhor é o seu nome, Ele é santo. Ele estava perecendo diante de tamanha glória, de tamanha santidade. Estava diante do Senhor. E alguns obreiros que estão no púlpito. Ele tem a missão do anjo da igreja do Senhor, que faz uso de bebida e fala palavras impróprias o dia todo, ou profere ameaças, insultos à sua família, aos seus filhos, à sua esposa. E no serviço se assenta na roda dos escarnecedores, tripudiando e se alegrando, tendo prazer de ouvir e repetir aquelas palavras impuras de homens imundos, de impuros lábios. Tem prazer em ficar com pessoas com espírito de chocarrice, no meio dos escarnecedores, no meio dos mundanos. Amam o mundo. Se amam o mundo, acabam proferindo as palavras desses imundos. Pessoas imundas, por consequência, seus lábios estão impuros. Quem habita conosco? Quem habita conosco? Comigo habita o Senhor. Então nossa boca tem que ser limpa, tem que ser purificada. O sangue de Jesus. E no versículo 6, diante do desabafo que o profeta caiu em si, Deus proveu algo. Fala ali: mas um dos serafins virou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Serafim tocou a boca do profeta
Ele trouxe uma tenaz, a brasa viva, trazendo na mão, uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O altar do Senhor Deus, fogo que purifica. E o mesmo fogo que purifica também consome. Purificou o pecado do profeta, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías nem sentiu, nem queimou. Mas ele foi tocado, a boca dele foi tocada, a boca. Que é a boca de um profeta. Então teria que estar purificada. O fogo do altar do Senhor queimou, tirou todo o pecado da boca dele, purificou a boca dele. Eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E o profeta Isaías, depois de ter visto a glória do Senhor no altar dele, não é? E ter caído em si, quase perecendo, porque teve ciência da realidade do pecado dele, consciente disso, não é? Foi socorrido, foi consolado, não é? Teve o seu pecado ali, da sua boca, oriunda dos lábios impuros, teve sua boca tocada por essa brasa viva que foi tirada do altar do Senhor. Ele foi purificado e aí ele foi consagrado. Diante da majestade do Senhor, da santidade do Senhor, da glória do Senhor, todos nós perecemos, não é? Então somente Deus para nos levantar do abatimento do pecado e sermos tocados por Ele, da brasa do seu altar, do fogo do teu altar, para que possamos ser purificados, alcançarmos graça e podermos estar em condição de sermos chamados, vocacionados para fazer a obra dele. Como diz no Salmo 93, que fala sobre o poder e a majestade do reino de Deus. E fala no versículo 1, escrevendo exatamente em concordância com aquilo que Isaías viu, a majestade do Senhor e a grandeza dele, a santidade do Senhor Deus. Salmo 93, o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Mas, versículo 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Versículo 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Fiéis são os teus testemunhos. O testemunho vivo aqui foi Isaías, que viu a glória do Senhor. Ele viu os serafins clamando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu essa majestade do Senhor. Ele no trono dele. Ele viu o poder do Senhor. E quase pereceu. Ele viu. Ele é o testemunho vivo dessa palavra, né? Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Se a santidade está no céu, porque Deus é santo, ela tem que estar na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus, entre o povo de Deus.
Convém a casa do Senhor, Deus, a santidade, as casas de orações, a nossa casa, a primeira igreja, a nossa casa, corpo físico, a nossa casa, coração, onde o Senhor habita, onde Ele habita, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo habita em nosso coração. Comigo habita o Senhor. Então convém a santidade, convém, é um dever santificarmos a nós mesmos para receber a palavra do Senhor, para adorar Ele, para estar em comunhão com Ele. Não tem como você estar em comunhão se você não se apartar de pessoas que têm lábios impuros, se você não se apartar das coisas imundas. Não tem como você estar em comunhão com o Senhor se você não for purificado pelas brasas vivas do altar do Senhor, pelo sangue do seu Filho, o Senhor Jesus. Não tem como você estar em comunhão com o Senhor Deus e não ser purificado nas provas, pelas provas, não ser purificado quando você está na casa do oleiro, quando o Senhor te chama para ir até lá. Dispõe-te, desce a casa do oleiro. Lá o Senhor fala conosco, nos forma, nos molda, nos purifica. Ele molda os nossos lábios. Santidade convém à casa do Senhor. Quem vai para a casa do oleiro se santifica ali, sai um vaso santificado, não permanece no pecado, não permanece proferindo coisas impróprias, não está mais com o espírito de chocarrice, não profere mais mentiras, não profere mais insultos e ameaças, e não profere mais nenhum tipo de piada, escarnecimento contra o povo de Deus e contra toda pessoa, todo semelhante. A santidade convém à casa do Senhor. Se o Senhor te apartou, seja santo, como o Senhor é santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, fala: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Quem nos chamou é santo. Deus nos separou, nos revelou seu Filho Jesus, unigênito de Deus, primogênito do nosso irmão, Senhor Jesus, que vem buscar a igreja santa, pura, remida, lavada no seu sangue. Temos que ser santos. A palavra nos santifica. A palavra do Senhor, Deus nos santifica no caminho da verdade. Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o profeta Jeremias, ele teve um chamamento do Senhor Deus. Ele disse, ele argumentou também com o Senhor Deus, diferentemente do profeta Isaías, né, que o que estava obstando, assim, o profeta Isaías foi quando ele viu a santidade do Senhor, a glória do Senhor, então ele já sentiu como ele estava ali, não é? Naquela condição. E ele, o argumento dele foi que ele tinha lábios impuros, não é? Mas o Senhor resolveu esse problema, queimando, através dessa brasa viva, a boca do profeta, fazendo essa obra, tirando a boca e os lábios impuros dele, através dessa ação, quando o serafim tocou ele. E o profeta Jeremias, ele, quando foi chamado, ele no capítulo 1, versículo 4, fala, não é? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ele foi chamado, não é? Pelo Senhor Deus para ser profeta e foi comissionado. E no versículo 5 vem:
Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias argumentou, no versículo 6, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aqui, no testemunho do profeta Jeremias, o próprio Senhor Deus tocou a boca do profeta Jeremias e já colocou as palavras dele na boca do profeta. E no versículo 5, o Senhor falou para o profeta Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci, quando ele estava ali em forma, antes. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Que maravilha, não? Já desde o ventre, ele já estava apartado para esse ministério, para ser profeta do Senhor Deus, do Senhor Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos. Foi apartado já desde o ventre, no ventre da mamãe dele. Glórias a Deus, que bênção, que privilégio, que bênção excelente. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Ele foi santificado dentro do ventre da mamãe. Glórias a Deus, que bênção. E ali o Senhor já tinha determinado, as nações te dei por profeta. O Deus que fez, que forma e estabelece. Fez ele no ventre, formou ele ali, santificou ele ali, estabeleceu ele para ser profeta do povo de Deus, de Israel, profeta Jeremias, que também escreveu o livro Lamentações de Jeremias, e é o profeta que mais, um dos profetas que mais intercedeu. Isaías, profeta messiânico, que prediz muito a vinda do Senhor Jesus, e Jeremias, profeta que chorou muito, intercedeu muito pelo povo de Deus, que depois foi para o cativeiro sob o jugo do rei Nabucodonosor. Ele viu o povo se levar do cativeiro e ele foi preservado, guardado. Antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aqui o Senhor santificou ele desde o ventre, enquanto estava ali, no ventre da mamãe, ele estava lá, já foi santificado, e depois apartado, e o próprio Deus depois, ele já colocou as palavras na boca dele. E o profeta Isaías, o serafim, veio, voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a boca do profeta Isaías. E disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ele foi purificado, consagrado, santificado nesse ato, como tudo Deus fez, formou, e este propósito de separar o profeta Isaías, chamar ele, consagrar ele para fazer a obra dele, profetizar para o povo de Deus. E no versículo 8, ele fala, depois dessa ação, depois de ele estar purificado, estar liberto, já sentia que a boca dele estava limpa. Ele ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nossa, ânimo pronto, prontidão, disposição, prontidão e servidão. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu,
eis-me aqui, envia-me a mim. Se apresentou, ele ouviu aquela voz, a voz do Senhor Deus. Então ele já tinha visto o Senhor na glória dele, na majestade dele, no trono dele, no sublime trono. Foi purificado e agora ele ouviu a voz do Senhor que dizia: aqui enviarei, e quem há de ir por nós? Se prontificou, de pronto e de imediato, se dispôs. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, estou me apresentando, eis-me aqui, envia-me a mim. Já estou em condições, não é? Ele foi ordenado antes, foi separado antes, não é? O Senhor que fez, forma, estabelece todo o propósito, já sabia que ele ia ser enviado. Por isso que abriu os olhos espirituais dele para que ele visse o Senhor na glória, que visse o Senhor, né, sendo aclamado pelos serafins, os quais estavam adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele contemplou aquela adoração toda, então ele já teve aquela experiência com o Senhor Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Nossa. Amém. Aí o profeta, já em obediência ao Senhor Deus, obediência àquele que tudo pode, Deus soberano, onisciente, onipresente, que tudo faz, que tudo forma e estabelece tudo para o seu divino propósito glorioso, no tempo determinado por ele, deu a ordem. O profeta já se apresentou, se dispôs, dentro do seu livre-arbítrio, da sua vontade, coração disposto a obedecer, coração disposto a fazer a obra do Senhor. Ele disse: envia-me a mim. O Senhor disse para ele: vai e dize a este povo, povo de Deus, povo difícil, tendência a se rebelar, a não obedecer à voz do Senhor Deus. E diz a esse povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Olha que maravilha, não é? O propósito do Senhor. A palavra do profeta Isaías teria que ser o profeta que viu a glória do Senhor, ouviu a voz dele, entendeu sua chamada, o seu chamamento, que se prontificou a obedecer ao Senhor, a ordenança de Deus. E agora essa mensagem que ele vai falar para o povo de Deus, Ele vai ter que profetizar isso. Ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Ele ouviu a voz do Senhor, e entendeu, compreendeu e aceitou. Ele viu o Senhor no trono de glória. Em fato, em verdade, ele viu, ele contemplou o Senhor na glória. Ele teve o discernimento, ele viu o Senhor na glória. Mas ele vai ter que falar a mensagem para o povo de Deus. Um povo que ouves de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis.
seja, ele que teve os olhos abertos para ver agora o Senhor, que teve os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor, quando ele ouviu: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele que entendeu, percebeu qual que era a vontade e o propósito do Senhor para a vida dele, ele iria falar isso para o povo de Deus. Que eles ouviam de fato, mas não entendiam. Eles viam em verdade, mas não percebiam. E ele pediu para engordar o coração desse povo, endurecer-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Para quê? Para que eles não venham a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender no seu coração, para que eles possam se converter e ser sarados. O profeta Isaías, ele se converteu, foi purificado, sarou dos pecados dele, porque tinha lábios impuros, habitava no meio de pessoas de impuros lábios. Quem tem lábios impuros, o coração está cheio de coisas embaraçosas, coisas perniciosas, por vezes, malícias. Então está em pecado. E se não se converter, não vai ser sarado. Precisa ouvir a voz do Senhor Deus, a voz que vem, a profecia, as revelações que vem na casa do Senhor. Precisa se converter. Pessoa de lábios impuros, coração impuro, não tem como ter comunhão com o Senhor. O Senhor vem e ela fica. Aparentemente, posso estar na igreja, mas eu não estou liberto. Eu não me converti. Não estou convertido. Eu estou doente. Eu estou enferma na mente e no coração. Minha boca está toda suja, está toda imunda. Não é? Meu coração está gordo. Tanto ouvir coisas. Eu até ouço a palavra de Deus, mas eu não atento. Meu coração ficou gordo com a sedução do mundo, os pecados, tudo que eu ouço. Quantas notícias, quantas coisas ruins eu ouço de manhã até a noite. Quantas palavras, quantas palavras impróprias, quantos conselhos errôneos, quantas ideologias, quantas filosofias. O coração está gordo, minha mente está cheia de tanto ouvir. Os meus ouvidos estão assim encravados, tão duros, não é? A palavra está vindo, mas eu não quero, eu tenho um futuro, eu preciso tentar para aquilo que eu quero. Não é esse caminho, eu vou enriquecer. Então eu não vou ouvir. Eu prefiro ouvir aquilo que o outro tem para dizer. Eu prefiro seguir essa filosofia e essa ideologia. É o costume da época, é a cultura nossa. Todos estão assim, nós estamos na modernidade, no tempo de inteligência artificial. Não vou tentar para a sabedoria do Senhor Deus. Não vou. É tudo rápido hoje, é tudo rápido. O que o aplicativo pode me dar é mais rápido. E esses textos, não é que estão aqui, eu preciso desses textos, eu preciso da minha imagem, eu preciso seguir a isso. Meu coração está gordo disso, gordo da vaidade, da corrupção, das glórias do mundo. A rainha do meu lar tem me engordado com tantos manjares. Meu coração está gordo de prostituição, está gordo. Meu ventre não tem mais lugar, está estufado. Estou gordo. Eu estou gordo de tanto ego, de tanta adoração à minha pessoa. Eu aprendi tudo isso. É tanta idolatria que eu já nem mais vejo o que é luz e o que é escuridão. Não é? Meus ouvidos, não tem como eu deixar de atentar. Já é um vício, já é um hábito, é um costume. Eu vou ouvir essa música, mas depois eu toco instrumento, depois eu canto hino, eu toco hino. Não tem problema não. Isso não é pecado. O meu coração tem como eu dividir. De dia eu canto essa música, eu toco essa música, e à noite
em comunhão com os irmãos, eu fico em comunhão lá com os irmãos e eu toco os hinos. Eu toco. Não tem problema. Não, eu consigo separar. Estou servindo a Deus e a Baal. Meu coração está duro. Estou cega. Meus olhos não veem. Não veem a cobra que está diante do meu pé. Não consegue enxergar o laço do passarinho que está diante de mim, debaixo dos meus pés. Eu não consigo ver a corda que já está no meu pescoço. Estou me focando nesse caminho. Estou gorda. Meu coração está farto, está gordo. Estou gordo. Estou inchado. Tenho muitos bens. Não preciso da palavra do Senhor agora. Eu já estou próspera. As minhas mãos estão cheias. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ir a ver com seus olhos, é ouvir com seus ouvidos e entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. A palavra do profeta Isaías seria mais dura. A ponto de, quanto mais eles ouvissem, eles iam endurecer. Não quero, iriam se rebelar. Iriam fechar os ouvidos, os olhos deles. Iriam ficar com os ouvidos duros, cheios de cera. Cheio de cera. Tapar os ouvidos para não ouvir a voz do Senhor, para não ouvir as profecias, as revelações, para não ouvir a palavra do Senhor revelada na casa do Senhor. Para não ouvir os conselhos, as instruções do Senhor, porque é um povo, cego espiritualmente eles são surdos, insensíveis à voz do Senhor Deus, insensíveis à voz de Deus, um Deus que fala em amor, que quer purificar, que corrige, castiga todo aquele que Ele ama para o bem. Deus que fez com que o serafim trouxesse através de uma tenaz na mão uma brasa viva que tirou do altar para purificar a boca do profeta, os lábios dele, porque ele caiu em si e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconheceu o seu pecado. E mediante isso o Senhor proveu nessa ação, purificou ele do pecado dele. Foi queimado a impureza do coração dele. E por consequência da boca. Porque o lábio só fala coisas erradas, impuras, porque o coração está cheio. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Se não guardamos nosso coração, não temos, não guardamos nosso coração a palavra do Senhor, como o salmista falou, Davi, escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não guardar a palavra do Senhor no meu coração, não guardar meu coração, eu não vou entender. Não vou ter discernimento, não vou compreender, então não vou me converter, não vou ser sarado. Se eu não for sarado, eu vou morrer, eu vou perecer. Porque meu coração está doente, a minha cabeça está doente, está tudo enfermo. Porque eu estou gorda de tantas coisas vis desse mundo. Eu deixei me levar pelas malícias, pelas seduções desse mundo. Eu deixei me corromper pelas más línguas, pelos esses maus costumes, Tudo é assim agora, é moderno, não tem problema não, tem problema. Hoje eu estou com o pé aqui, amanhã eu estou com o pé na igreja. Hoje eu estou com o pé no mundo, amanhã eu estou com o pé na igreja. Hoje eu toco no mundo, naquela banda, amanhã eu toco na igreja. Não tem problema. Eu vou fazer meu casamento, eu vou escolher todas as músicas do mundo ali. Eu não vou nem atentar para a presença santa do homem de Deus que vai fazer o casamento. Eu nem atentei para aquele lugar que eu vou escolher para fazer a cerimônia do meu casamento. Ah, mas é um lugar, é um buffet tão caro. Falaram que é caro, luxuoso. Artistas casaram lá, muito luxuoso. Eu nem sei aquele altar, que quem fez ali. Eu nem sei quem colocou os pés ali. Não vou atentar quem usou as panelas daquele lugar.
Não vou tentar para o ancião que vai fazer a cerimônia, para o pastor que vai estar lá, em respeito aos homens de Deus por ordenar separado para estar ali na obra do Senhor, e que bom abençoar. Não vou tentar. Eu chamei essa orquestra, esses músicos que tocam a música do mundo. Eu vou entrar com essa música, com a música do mundo, a música que adora Baal. Aí depois, no mesmo tempo, eu quero a bênção do Senhor, quero que o ancião, o pastor, coloque as mãos sobre a minha cabeça, a cabeça da minha filha, dos meus filhos, para que eles recebam a bênção do Senhor. Sobre a invocação, fundo de música, no piano, no órgão, a música que adora Baal. Músicas mundanas, que corrompem o coração, que engordam o coração. Eu estou doente, eu estou enfermo, preciso me converter. Eu preciso chegar no altar do Senhor, preciso ver o Senhor. Eu preciso ter essa visão, ver o Senhor, contemplar e ver. Ele é santo, Deus é santo, o Senhor é santo, e santidade convém à tua casa, convém ao teu coração, à tua mente, convém à tua casa, em tudo que você faz na sua casa, todos os departamentos da sua casa, convém à igreja do Senhor Deus santidade, porque Deus é santo e Senhor para sempre, Senhor das nossas vidas. Ele nos chamou para que possamos ser um povo limpo, de boas obras, um povo santo. Como ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Propósito do Senhor, que tudo fez, que tudo formou, estabeleceu esse propósito. E eles estarem assim, com o coração duro, né? Ouvido duro, olhos fechados, que eles incapazes de ouvir com os ouvidos dele, que é a pior coisa. Você tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não enxerga. Né? Tem coração, mas o coração doente, coração rebelde, incrédulo, né? Que não reverencia a santidade do Senhor, que despreza o Senhor Deus, que despreza as revelações, as profecias, que despreza a palavra do Senhor. Não é? Cegos espiritualmente. Estamos cegos espiritualmente quando fazemos isso. Somos surdos espiritualmente. Somos insensatos. Somos insensíveis à voz de Deus, à voz de amor, à voz do Senhor Deus, que diz: sede santo, porque eu sou santo. É o que o Senhor requer. Santidade convém à sua casa. Convém à tua casa. Nossos lábios que louvam o Senhor, que glorificam o nome do Senhor, tem que estar purificado, tem que ser santo. A mesma fonte não pode ter água salgada e água doce. Não tem como. Eu não posso estar em comunhão com Deus proferindo tantas palavras impróprias, duras. Não posso. Não é? É um contraponto, a insensatez, é o mesmo diapasão. Deus é santo. Se a santidade convém à casa do Senhor e convém, e Ele fala pela sua palavra, nos exorta: sede santo, porque eu sou santo, tudo em mim tem que estar santificado. E a porta, o canal, a boca, nossa boca, a boca que glorifica, tem que estar pura. Esse canal tem que estar limpo. Não pode pôr nada insano, nada imundo, nada impuro dentro dela. Nada pode entrar na nossa boca que possa ferir a santidade do Senhor, porque Ele habita no nosso coração. Vamos entristecer o Espírito Santo e Ele irá embora. E não convertermos desses maus caminhos, nós vamos morrer. Já estamos mortos espiritualmente quando atentamos para isso. Quando deixamos de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, a palavra dele revelada na casa do Senhor. Quando Ele revela,
atentamos para tudo que é vil no mundo, deixamos isso entrar no nosso coração, através dos nossos olhos, que é a porta, através daquilo que ouvimos no dia a dia. Né? Tantas notícias tendenciosas, tantas notícias que blasfemam contra o nome do Deus Santo. Quantas notícias que escandalizam a igreja do Senhor Jesus, o nome santo do Senhor Deus. Possamos apartar desse mundo vil, dessas correntes, dessas ideologias, dessas filosofias e desses grupos de WhatsApp, grupos. Quantos grupos? Quantos círculos? Esse círculo faz parte. Tem que estar ali. Quantas rodas? Quantas rodas? Quantas rodas vivas, insanas, que inculcam tantas idolatrias, que levam as pessoas a terem pensamentos vis, pensamentos errôneos, para que o homem fique decaído da graça do Senhor, não queira mais a presença do Senhor Deus e passe a seguir aquela ideologia. Deus é santo, o Senhor é santo, santidade convém à tua casa, santidade convém ao teu coração. Deus é santo, o louvor é decoroso, como fala a palavra do Senhor. Não podemos louvar, entoar hinos ao Senhor com os lábios impuros, professando tantas coisas vis e colocando dentro da nossa boca bebidas consagradas a Baal. Deus é santo. Deus é santo. E o Senhor purifica os lábios, te reconhece o teu pecado, Ele limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica. A palavra do Senhor nos purifica. Para término, quero deixar em Zacarias, no capítulo 13, que diz, versículo 1, capítulo 13 de Zacarias: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Dentro do propósito do Senhor, que era para que o profeta Isaías profetizasse essa palavra. Engorda o coração deste povo, através da palavra que lhe é enviada. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. Esse era o propósito do Senhor para o povo. Mas o Senhor, depois, que dentro do tempo dele, tempo determinado para endurecer, para que viesse essa profecia. Mas depois, outro tempo, propósito estabelecido pelo Senhor, dentro do tempo determinado dele, dentro da soberania, dentro da vontade do Senhor, Deus boa, perfeita e agradável, Deus que é bom, Ele iria prover, né, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação dos pecados e da imundícia dele. Uma fonte aberta, uma fonte, a fonte de graça, a fonte da água viva, onde eles poderiam se purificar de todos os pecados, de toda a imundícia dele, e serem curados da cegueira espiritual, da surdez espiritual, né, e da insensatez diante de toda a dureza do coração deles. Essa fonte de água viva, hoje o Senhor Jesus, nessa fonte, que quando nós recebemos, temos essa corrente no nosso coração, rio de águas vivas que alegram o nosso coração, essa água que purifica de todo o pecado. Vinde as águas, para que você seja purificado de todo o seu pecado, toda a imundícia,
de todo erro, de todo engano, de toda malignidade. Essa água purificadora, a palavra do Senhor Deus que purifica, o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Temos essa possibilidade de adentrarmos por essa fonte, de entrarmos nessa fonte e recebermos dessa água, pela graça do Senhor. Estamos no tempo da graça. Graça do Senhor Deus, favor imerecido. Mas o Senhor é bom, Deus é bom. Ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que tenha acesso a essa fonte aberta, que nos purifica de todo o pecado e de toda a imundícia. Que o povo de Deus possa estar em contato com essa fonte. A graça está entre nós, as misericórdias de Deus está sobre nós. Existe essa fonte aberta. A água de Deus, a graça do Senhor Jesus para nos purificar e nos fazermos um povo santo, santo, santo como Ele é santo, para que possamos estar com Ele na glória. O Senhor vem buscar essa igreja santa, lavada nessa fonte aberta, nessa fonte que é o Senhor Jesus, purificada de todo o pecado, de toda imundície, de toda palavra torpe, de toda palavra enganosa, de toda malícia, de todo engano. O Senhor vem buscar essa igreja purificada, santa, com vestes alvas, para o seu reino de amor. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, e vos conceda uma perfeita paz.